Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre nasalidade, sobre o que é voz nasalada. Vocês perguntam muito sobre isso, volta e meia alguém comenta, eu tenho a voz muito nasalada, eu queria saber o que eu preciso fazer para melhorar isso. Então eu resolvi fazer 2 vídeos para que não fique muito extenso. Eu vou falar, o primeiro vídeo vai ser sobre um tipo de nasalidade e o segundo vídeo vai ser sobre outro tipo de nasalidade, certo? Porque a gente tem 2 categorias e são extremos opostos, ok? Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: na verdade, não é a sua voz que é nasalada. Na verdade, a sua voz ela sai normal, você não tem um problema vocal. No caso da nasalidade, o problema está no filtro da sua voz, nas caixas de ressonância. Porque a gente tem a corda vocal, né, a nossa prega vocal que produz o som, que vibra e produz o som nessa região da laringe. E aí a gente tem as nossas caixas de amplificação sonora, que são as caixas de ressonância, que são nariz, cavidade oral, faringe, laringe, certo? Então a gente tem que usar as nossas caixas de ressonância de forma harmônica. Desse jeito a gente consegue ter uma voz, uma ressonância agradável a quem está ouvindo e agradável para nós mesmos, certo? Então é por isso que algumas pessoas têm voz nasalada, algumas pessoas têm a voz muito estridente, uma voz mais abafada. Tudo isso está relacionado ao quê? A ressonância, as caixas de amplificação do som. Então, olha, dito tudo isso, né? O que acontece no caso da hiponasalidade, que é o tema do nosso vídeo de hoje? A hiponasalidade nada mais é do que nasalidade de menos. É quando você usa menos o nariz do que você deveria, certo? É o oposto da hipernasalidade que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, muitas pessoas têm aquela voz hiponasal. O que significa uma ressonância hiponasal? É como se fosse aquela voz de nariz entupido, quando a pessoa está gripada, resfriada, sabe? É aquela pessoa que não consegue produzir corretamente os fonemas nasais. Quais são os fonemas nasais? O M, o som do M, do N e do NH. Por exemplo, man, nan, nhan. Certo? Esses são os fonemas nasais que a gente precisa usar bastante o nariz, a ressonância nasal. Se você não consegue pronunciar esses fonemas adequadamente, você provavelmente está com uma... Se você sente que está abafado e você troca esse fonema, por exemplo, o M pelo B, em vez de falar mamãe, fala papai. Sabe quando você está gripado? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Muito, sabe? Por que isso acontece? Por que você está trocando o fonema? Porque a sua cavidade nasal está obstruída, impedindo você de usá-la corretamente. Então a ressonância fica hiponasal, você não consegue fazer com que o ar circule no seu nariz e aí o som não sai nasal como deveria, certo? O que isso quer dizer? Na maioria das vezes pode querer dizer que a sua cavidade nasal está obstruída. Obstruída com o quê? Muitas vezes pode ser que você esteja resfriado, gripado, com alguma crise alérgica, com alguma rinite. Então, a obstrução nasal ela está relacionada diretamente à hiponasalidade. O nariz está obstruído, o ar não consegue passar adequadamente pelo nariz e, portanto, os fonemas ficam denasalizados, certo? Tem nasalidade de menos, ok? Um outro caso muito comum de obstrução nasal seria a adenoide hipertrofiada. Todos nós temos adenoide, certo? Assim como a gente tem as amígdalas. A adenoide é aquela carne no nariz, né? Que se chama grosseiramente por aí. Mas algumas pessoas têm adenoide hipertrofiada. No caso da adenoide hipertrofiada, o que acontece? Essa carne no nariz é maior do que ela deveria ser. Então, o que ela faz? Ela obstrui um pouco a cavidade nasal, atrapalha a passagem de ar. Então, além de atrapalhar um pouco a respiração, ela atrapalha também o quê? A produção dos sons nasais. Uma outra coisa também, desvio de septo, certo? Desvio de septo também pode causar uma certa obstrução nasal. Então, todas essas questões, né, alergias, gripes, resfriados, adenoide, desvio de septo, são exemplos de patologias, de características que podem causar obstrução nasal, deixando a sua voz com a nasalidade reduzida, hiponasal, com a ressonância hiponasal. Certo? Então, voz nasalada não é tudo igual, gente. Tem categorias. Você tem que descobrir primeiro qual categoria você se enquadra para depois você ver o que fazer. Se você sente que você se enquadra nessa categoria de hiponasalidade, aí agora eu te digo, o que eu faço agora, né? Porque você já me explicou o que é, mas o que eu faço? Nesse caso em especial, o ideal é você primeiro consultar um médico otorrino, olha fono falando errado, gente, otorrinolaringologista, acertei, né?
E para poder ver o que está acontecendo aí, se você tem uma alergia recorrente, o que você precisa fazer para melhorar isso. Então ele provavelmente vai te avaliar, vai te medicar, vai, sei lá, de repente orientar uma cirurgia, caso precise, para retirar adenoide ou para o desvio de septo, enfim, ele vai te avaliar. E aí você precisa primeiro tratar a origem desse problema. Depois você pode recorrer à fonoterapia, né, a fonoaudiologia, para poder readaptar essa ressonância, para você poder equilibrar as caixas de ressonância, certo? Mas antes de tudo, nesse caso, é necessário procurar um médico, porque no caso você não adianta procurar fono direto para fazer exercício para melhorar a ressonância se você tiver com a sua cavidade nasal toda obstruída, certo? Então é isso. Pense um pouquinho aí se você se enquadra nesse caso, né? Eu espero que eu tenha ajudado. Próximo vídeo eu vou falar sobre hipernasalidade, que é o oposto da hipo, ok? E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, me segue no Instagram, no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!